essa questão de dupla referência, ela de fato é assegurada em algumas profecias, né? Em alguns textos proféticos. Por exemplo, alguns textos ali de cunho messiânico. Você tem, de certa forma, o seu cumprimento em tempos veterotestamentários, mas se cumpre também em Jesus Cristo. Exemplo, Oséias, capítulo de número 11 ou 12, se não me falha a memória, do Egito chamei o meu filho. Esse texto faz uma referência quando Deus chama a nação de Israel do Egito. Salmo Só que 92 Mateus também, né? escrevendo, perfeito, só que Mateus, no capítulo de número 2, ele cita isso para Jesus. Então, de fato, existem profecias de duplo sentido, só que todas elas que eu encontro nas Sagradas Escrituras, pelo menos as quais eu me lembro aqui, se referem somente à pessoa de Jesus Cristo. Algumas vezes também ao Espírito Santo, como no caso de Joel, dentre outras, tá? Porque quando nós falamos de tipologia bíblica, não que o pastor assegurou que é uma tipologia bíblica, ele disse que é uma referência, tá? Mas quando se trata dessa questão de dupla referência ou tipologia bíblica, só o Novo Testamento pode nos assegurar e concretizar essa ideia, naquilo que nós chamamos de uma revelação progressiva. Então, porque eu sei que a serpente do Éden, ela de fato é Satanás? Porque o Novo Testamento me traz essa ideia. Porque eu sei que, por exemplo, Moisés, ele pode ser um tipo de Cristo, uma tipologia de Cristo, porque o Novo Testamento me traz essa ideia. Mas trazer esses títulos sobre-humanos a Satanás, tais como querubim, querubim ungido, querubim alado, dentre outros, nós não temos essa confirmação no Novo Testamento. E quando nós vamos analisar o contexto como um todo, desde o capítulo de número 25, onde se inicia o julgamento das nações, nós temos a partir aqui do versículo de número 11 uma lamentação. A palavra lamentação, basicamente, seria um canto fúnebre, né? E aí eu gostaria de saber como que o pastor interpreta essa questão de um canto fúnebre sendo associado a um ser que não pode morrer. De fato, ele terá o seu tormento eterno no lago de fogo, todavia ele não pode morrer. Como nós podemos aplicar um canto fúnebre a alguém que não pode morrer? Essa, basicamente, é a minha primeira pergunta ao pastor. Então, olha só, eu como entendo que o texto ele é de dupla referência, o que você tem aí no decorrer do corpo desse texto são momentos intercambiáveis. Então, essa lamentação direta à figura do rei de Tiro. Agora, no decorrer da mensagem, você tem elementos que são inseridos. Entra, sai. Então, você tem, por exemplo, em que momento o rei de Tiro foi criado por Deus? Ele foi criado por Deus? Ele foi estabelecido por Deus? Foi Deus que estabeleceu? Então, são elementos que o texto traz que fica meio, na minha concepção, difícil de também associar e dizer que somente o rei de Tiro está sendo alvo ali do profeta, por conta destes elementos. Então, essa questão da lamentação, eu acho que é direcionada ao rei de Tiro. Outros elementos, a menção do Éden e outras citações que a gente vai ver aqui, já não cabe mais a figura do rei de Tiro, mas esta outra figura, que no meu entendimento é a pessoa de Satanás. Perfeito. Então o senhor acredita que em algumas falas, algumas terminologias esporádicas referem-se a esse ser maligno, no caso, né? Esse intercâmbio aí, que Perfeito. eu me refiro ao rei de Tiro, aí o profeta paralelamente já faz um teste, um outro comentário, se referindo agora à figura de Satanás. Perfeito. É interessante, e como disse o pastor, ele não está sozinho nessa interpretação. Alguns pais da igreja interpretaram dessa forma, né? Verdade. E eles interpretaram misturando alguns textos. E aí foi associado depois o texto de Lucas, capítulo de número 10, aonde Jesus Cristo diz: eu via Satanás caindo do céu como um raio. Não sei se o pastor relaciona esses textos também. Posteriormente, você tem outros pais da igreja, Agostinho, São Jerônimo, trazendo essa abordagem alegórica, que foi inaugurada por Orígenes, né, em sua escola, relacionadas ali à alegorese e alegoria. Todavia, Hipólito de Roma, ele já vai interpretar como se for ao próprio anticristo. Ok, não deixa de ser um ser maligno. É interessante essa perspectiva. Inclusive, Isaías 14, quando a gente chegar naquele texto, até alguns apontamentos pode fazer referência ao anticristo. Mas esses títulos, as terminologias às quais o pastor aqui aponta, nós podemos explicar mediante um contexto cultural. A cidade de Tiro era portentuosa. Ela, de certa forma, trazia uma ostentação para as demais cidades de sua época. E, de certa forma, nós podemos entender que ela se engrandecia por isso. Então, Deus faz uma profecia à cidade de Tiro,
usando termos relacionados àquela cultura. Havia um trânsito cultural entre ali os povos do Antigo Oriente Próximo. Então, quando nós falamos de querubim, querubim não está associado somente à cultura judaica. Os outros povos também acreditavam em seres alados. Se nós olharmos, por exemplo, algumas imagens, alguns desenhos ou achados arqueológicos relacionados a Sargão II, a Itubaal, nós vemos seres alados nos tronos dos reis. Inclusive em Babilônia, no Egito também era muito comum. O pastor começou a ler aqui a partir do capítulo de número 28, onde nós temos, de certa forma, uma linguagem irônica. Por que uma linguagem irônica? Como você consegue rebaixar alguém que está se engrandecendo? Alguém que está se ensoberbecendo? Através da ironia. Né? Então, basicamente, é uma profecia irônica este que se assentava como Deus. É por isso que o texto diz, olha, você se assenta na cadeira de Deus, mas na verdade não és Deus, é homem. Por que refere-se aos mares, no caso? Porque nós temos as embarcações que, de certa forma, fazia com que o mercado fosse algo que chamasse atenção naquela região. Conforme nós vamos analisar, em seguida faz uma referência a Daniel. E aqui nós temos uma outra questão, pastor, quem operava em Daniel era o Espírito de Deus. Sim. E dizer aqui, de certa forma, que nós temos uma sabedoria, algo do tipo relacionado a Satanás maior do que a que Daniel tinha, acredito que não se encaixaria dentro do texto. Mas, de certa forma, os textos que mais se apegam é a partir do versículo 11, né? Filho do homem, levanta uma lamentação, como eu disse aqui, um canto fúnebre. Cheio de sabedoria, perfeito em formosura. O pastor basicamente perguntou, quando foi que o rei de Tiro foi criado? É que a ideia monoteísta ainda é de que Deus criara todas as coisas, principalmente os reis, aonde os reis se viam como deuses ou filho dos deuses. E aí nós temos o exemplo do próprio faraó, né, no contexto ali do Êxodo. Então os reis se viam como deuses ou se viam como filho dos deuses, e Deus aqui, de certa forma, mostra que este rei foi criado, mostrando que ele tem um senhor sobre a sua vida, ou seja, de fato, ele não é alguém que ele está pensando ser.